a verdade da cruz de Cristo, o que Deus quis ao levantar o seu Filho unigênito naquele madeiro. Existia algum motivo para que tamanho sacrifício fosse feito? O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 1, de 18 a 24: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Devemos entender a cruz, a importância da verdade levantada nela, diferentemente do mundo que a julga, como sinal de fraqueza e derrota. Devemos entendê-la como demonstração da riqueza do amor e da graça de Deus pelos pecadores. Inicialmente, para que você entenda de forma correta o que ocorreu na cruz, cabe a pergunta de quem foi a responsabilidade pela morte de Cristo. Foram os fariseus e saduceus, com acusações de blasfêmia, traição e sublevação contra Roma? Foi Pilatos, ao lavar suas mãos contra a sua consciência? Foi Judas, ao trair Jesus por 30 moedas? Foram os discípulos que o abandonaram? Foi Pedro, que o negou 3 vezes? Não foram eles, pois o profeta hebreu Isaías disse, no capítulo 53, no versículo 10 de seu livro Poema: Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O Novo Testamento declara em Romanos 8,32: Deus não poupou seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou. Mas como esse ato divino se relaciona com os atos terrivelmente pecaminosos dos homens que executaram a morte de Jesus? A resposta dada na Bíblia se expressa numa das primeiras orações em Atos 4, 27 a 28. Verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Como diz John Piper em seu livro A Paixão de Cristo, a profundidade e o alcance desta soberania divina são de tirar o fôlego, mas são também a chave para a nossa salvação. Deus o planejou e por meio de homens iníquos veio ao mundo grande bem. Parafraseando uma palavra da Torá judaica, eles, na verdade, intentaram mal, porém, Deus o tornou em bem, que está em Gênesis 50, 20. Em concordância com a vontade de Deus, Jesus disse em João 10, 17 e 18: Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Mas tenhamos a real consciência de que fomos eu e você, sim, devido ao nosso pecado, que levamos Deus e Jesus a terem essa atitude, esse imensurável ato de amor. Mas a questão central da morte de Jesus, da verdade da cruz, não é a sua causa, mas o seu propósito, o significado. Você tem entendido a verdade da cruz como poder e sabedoria de Deus que nos revelou a dívida que deveria ser paga? Ali, no Getsêmani, antes mesmo da cruz,
o drama do Salvador começou, com uma dolorosa agonia, pois sentiu que estava se aproximando a hora de que o pecado dos homens repousaria sobre ele. Nesse momento, ele confrontou a morte com a mesma coragem e não menos. E lhe digo que com certeza o horror físico da crucificação não era a principal razão de ele temer a cruz. Ele sabia que quando levasse o castigo por nossos pecados, seu Pai se afastaria dele. Essa separação era o foco de sua dor. Diz Tomás de Aquino que, se Cristo foi tão afligido, não foi somente porque ia perder a vida, foi também por causa dos pecados de todos os homens. Esse era o verdadeiro motivo de sua agonia. O peso enorme de nossos pecados afligiu-o e o obrigava a pedir o favor da divina justiça. Em Isaías 53, de 4 a 6, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas quais pecados foram estes que caíram sobre Jesus? Quais iniquidades a Bíblia cita que gerou uma dívida que deveria ser paga? Vejamos o que diz a esse respeito Colossenses 2, de 13 a 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Paulo aqui, ao escrever aos Colossenses, quando vocês estavam mortos em pecados, essa morte, no sentido que Paulo usa aqui, se refere em especial à condenação, uma condição presente que aflige todos os seres humanos em sua condição natural, por causa do pecado original de Adão. Paulo, já em Romanos 5,12, diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O conhecido pecado original de Adão, cometido no jardim do Éden, permitiu que o mal, que já se encontrava no mundo, fosse introduzido pelo cometimento do pecado. A chamada natureza pecaminosa, impulso pecaminoso, estava impregnado agora na carne dos homens e, como cabeça de raça, Adão a replicou por todos os seus descendentes através dos tempos na humanidade. Deus proferiu uma sentença de morte sobre Adão e Eva quando escolheram se rebelar contra ele. A justiça de Deus, por sua natureza, exige consequência para aquilo que Adão havia feito. O motivo pelo qual Deus declarou a morte como consequência do pecado é que era perfeitamente apropriado e correto que assim ele fizesse. Paulo escreveu que o salário, ou seja, o pagamento correto e merecido do pecado, é a morte. Adão e Eva, quando pecaram, não estavam quebrando uma regra sem importância de Deus. Literalmente, estavam declarando sua independência de seu Deus, mas sendo que este Deus era a fonte e o sustentador de suas vidas. Deus, que era aquele quem havia soprado a vida neles. Assim, a consequência do ato de Adão foi levar ao rompimento de seu relacionamento com Deus e fim da conexão com sua única fonte de vida. Um ponto a ser destacado nesta passagem é que Paulo também nos diz que Cristo, além de ter cancelado
nossas transgressões, ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças. Tal escrito de dívida, ou cédula, que foi destruído, continha as exigências legais da lei do Antigo Testamento. A maldição da lei se opunha a nós por exigir o pagamento pelos nossos pecados. Isso foi removido quando Jesus nos redimiu da maldição da lei, como em Gálatas 3,13 diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. As expressões aqui empregadas são uma alusão aos métodos antigos de cancelar uma cédula de dívida, riscando a escrita ou rasgando-a com um prego. Assim, a dívida gerada com a queda do homem, também com a nossa inaptidão em cumprir a lei em sua completude, a lei nos dada por Deus no Antigo Testamento, estas nossas dívidas foram devidamente pagas, absorvendo a ira de Deus por Cristo levantado no madeiro. Pecávamos antes da lei ser dada, já desde Adão, e continuamos a pecar, mais evidentemente ainda com a lei. Nos afastamos de Deus e a nossa dívida precisava ser paga. Passagem bíblica que bem expressa esta dívida e seu pagamento por Cristo está em Romanos 5, 15 e 19. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Obediência esta de Cristo que o conduziu a ser transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades, feridas estas que só aumentaram durante toda a paixão até o Gólgota. A verdade da cruz como a base de toda a sua glória. Uma passagem bíblica que bem nos ensina que devemos nos gloriar na cruz de Cristo está em Gálatas 6,14. Leiamos. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Pela cruz de Cristo, aqui se refere aos seus sofrimentos e sua morte na cruz, ou a doutrina da salvação pelo Redentor crucificado. Paulo estava tão longe de ficar ofendido com a cruz de Cristo ou de envergonhar-se dela, ou de ter medo de admitir-se que se gloriava nela. Ele não desejava gloriar-se em outra coisa. No trecho em que Paulo diz, o mundo está crucificado, Paulo afirma que estava morto para o mundo. Assim como o mundo não tinha bondade para ele, tampouco ele tinha grande interesse pelo mundo. Paulo já estava acima dos sorrisos e das carrancas do mundo e havia se tornado tão indiferente a ele quanto alguém que está morto para o mesmo. Este é um estado de espírito que todos os cristãos deveriam buscar. A melhor forma de obter isso é familiarizar-se bastante com a cruz de Cristo. Quanto mais contemplarmos os sofrimentos que o nosso querido Redentor encontrou aqui, menos passíveis seremos de amar este mundo. Não me esqueço dos relatos do livro de Pierre Barbet,
a crucificação de Cristo descrita por um cirurgião, o qual o autor, como o título já menciona, é um cirurgião e que praticou dezenas de experiências e estudos para procurar descrever aquilo que Cristo sofreu na cruz. O livro narra que o espancamento de Jesus iniciou após a sua prisão no Getsêmani e perdurou durante a noite e no pretório. Oh, quão grande e verdadeiro amor por nós! Inicialmente, quando Jesus se entregou nas mãos dos funcionários de Anás e Caifás, ele recebeu pancadas por todo o corpo, que produziram em suas costas, braços e pernas, esfoladuras sangrentas e hematomas. Chagas contusas também foram produzidas no seu rosto e na sua cabeça por socos e pauladas. Oh, com grande e verdadeiro amor por nós! Mas a crueldade contra aquele que veio oferecer amor e perdão não parou apenas em socos e pauladas. Utilizaram um instrumento de suplício, o flagrum romano, em cujas correias, a alguma distância da ponta, haviam esferas de chumbo e ossinhos de carneiro. Eu peço que imaginem a cena ocorrendo agora em suas mentes. Jesus, antes de ser açoitado, para pagar a nossa dívida, nosso mestre amado foi amarrado com o rosto contra uma coluna, com as mãos erguidas e de forma voluntária. Ele apanhou muito em seu corpo. A crueldade não se limitava a apenas um lugar, mas era direcionada principalmente na região das costas, das pernas. Imaginem como estas chicotadas devem ter contornado o seu dorso e atingido também o seu peito. Oh, com grande e verdadeiro amor por nós! Uma coroa de espinhos, malignamente feita para zombar dele, foi enterrada na cabeça de Jesus a pauladas. Os ferimentos devem ter feito correr bastante sangue durante todo o período em que Jesus esteve na cruz. Todas as vezes que ele tentou soerguer a sua cabeça para diminuir a sensação de sufocamento, deve ter esbarrado a coroa no patíbulo e fincado sempre um pouco mais os espinhos no couro cabeludo. Oh, com grande e verdadeiro amor por nós! E o transporte daquela cruz foram 3 quedas durante o trajeto ao Gólgota, o que levou os soldados a requisitar Simão Cirineu a carregar o patíbulo em lugar dele. E enquanto Cristo percorria a Via Crucis, ele era lavado pelas salivas daqueles que o cuspiam naquela via dolorosa, que o escarneciam a cada passo dado por ele em direção à morte em nosso lugar. O caminho era muito acidentado, com pedras ao longo do chão. As quedas produziam esfoladuras, principalmente nos joelhos, e somadas feridas já produzidas pelos açoites nas costas, as quais eram dolorosamente friccionadas pela madeira áspera do patíbulo e que faziam tornar a sangrar. Ainda nestas quedas eram produzidas novas feridas, fricção do patíbulo áspero e escoriações diversas pela pancada da queda. Então toda essa descrição não justifica a profecia de Isaías 1:6? Da planta dos pés até a cabeça, não há nele coisa sã, somente feridas e contusões, feridas frescas, que não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Os pregos ou cravos transpassaram suas mãos na altura da dobra de flexão do punho, e os 2 pés foram pregados diretamente sobre a haste vertical da cruz, o direito por trás do esquerdo. Quão sensível é esta parte da região dos pés, em que os pregos foram martelados várias vezes até que adentrassem o necessário na madeira. Oh, com grande e verdadeiro amor por nós! Jesus se encontrava ali já cravado no madeiro, quando por volta das 3 horas da tarde clamou em aramaico:
Vejamos o que nos narra deste episódio o texto de Marcos 15, 33 e 34. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E naquele momento, o peso da dívida estava sendo plenamente derramado sobre ele. O cálice da ira de Deus, a dor que o grito expressou, era exatamente aquilo o que Jesus lutou no jardim do Getsêmani. A perspectiva de experimentar a separação de seu Pai. Não podemos conceber o que essa separação significava para aquele que desde a eternidade não tinha conhecido a separação de seu Pai amoroso. Ainda assim, ela mostra de forma incomparável como é terrível o pecado. Jesus, sabendo que o Pai o tornara pecado e percebendo que o seu Pai, sendo santo, tinha sido impelido por conta disso a afastar dele a sua presença, enquanto ele sofria, clamou ele as palavras do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Ó solidão implacável fizemos Cristo suportar. Ó quão grande e verdadeiro amor por nós! Mesmo abandonado por seus discípulos e por Deus, não nos abandonou em nossos pecados, mas foi fiel até a morte, nesta morte horrenda de cruz. Jesus então, mesmo exausto, soltou um alto brado: está consumado, e aí expirou. Ó quão grande e verdadeiro amor por nós! E continuando, na análise de Pierre Barbet, o cirurgião que analisou a crucificação de Cristo em seu livro, a morte de Jesus na cruz sobreveio após contrações tetânicas de todos os músculos. Essas dolorosas câimbras generalizadas constituem aquilo que chamamos de tetania. Esta nada tem a ver com o tétano, doença infecciosa que produz câimbras análogas. Essa tetanização acabou por atingir os músculos respiratórios, levando à asfixia e à morte. Oh, quão cruel ainda foi morrer em meio à dor e uma asfixia torturante. Oh, quão grande e verdadeiro amor por nós! Cristo, o Rei da Glória, foi moído, humilhado, escarnecido por amor a nós, para nos limpar de todo o pecado e pagar a dívida. A dívida tinha que ser paga. Mas Deus foi tão incrivelmente amoroso que se dispôs a morrer a fim de pagá-la Ele mesmo. Leiamos o que diz Timothy Keller em seu livro A Cruz do Rei. A única forma de Jesus nos redimir era dando sua vida em resgate por nós. Deus não poderia simplesmente ter dito: todos estão perdoados. Na criação, Deus pôde dizer: haja luz e houve luz. Mas Deus não podia simplesmente ter dito: haja perdão. Não é assim que o perdão funciona. Deus criou o mundo em um instante, e foi um belo processo, mas Ele o recriou na cruz, e foi um processo horrendo. As coisas são desta forma. O amor que realmente transforma e redime sempre é um sacrifício substitutivo. Assim, o autor de Hebreus chamou a Jesus de o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, pois, assim como o sumo sacerdote no Antigo Testamento, no dia da expiação, o Yom Kippur, realizava o sacrifício fora do tabernáculo ou templo, e então entrava no santuário ou tabernáculo interior, para interceder pelo povo, após aspergir o sangue do sacrifício, para a remissão dos seus pecados e do povo hebreu. Assim Cristo realizou em um único sacrifício eterno e entrou no santuário celestial, onde Deus está entronizado em toda a sua glória. Podemos nos aproximar dele com confiança, agora mesmo, porque Jesus, o nosso sumo sacerdote celestial, ofereceu o sacrifício perfeito, está à direita de Deus. Jesus rasgou o véu do templo de cima a baixo, nos reconciliando com Deus por meio do seu sacrifício.
A verdade da cruz precisa ser compreendida como o poder e sabedoria de Deus que nos reconcilia com Deus. Romanos 5, de 8 a 10 diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Movido pela perfeição do seu santo amor, Deus, em Cristo, substituiu-se por nós, pecadores. É esse o coração da cruz de Cristo. Ele nos leva a nos voltarmos do acontecimento para as suas consequências, do que aconteceu na cruz para o que ela alcançou. Reconciliar significa restaurar um relacionamento, renovar uma amizade, de modo que se pressupõe um relacionamento original que, tendo sido quebrado, foi recuperado por Cristo. Reconciliação é o oposto de alienação, e muitos hoje em dia se dizem alienados. Para muitos, a alienação engloba o estado do espírito moderno. O livro A Cruz de Cristo, de John Stott, relata bem esta situação. Diz que estes não se sentem à vontade no materialismo, na nulidade e na superficialidade do mundo ocidental. Pelo contrário, sentem-se incompletos e desorientados, incapazes de encontrar-se a si mesmos e a sua identidade ou a sua liberdade. Para eles, o falar da reconciliação soa como boas novas, que realmente é. Dois outros termos do Novo Testamento confirmam a ênfase de que reconciliação significa paz com Deus, a saber, adoção e acesso. Assim, reconciliação, paz com Deus, adoção em sua família e acesso à sua presença, todos dão testemunho do mesmo relacionamento novo que Deus nos trouxe por meio da obra redentora e substitutiva de Jesus na cruz. Frederick F. Bruce, em seu comentário bíblico NVI, afirma que Deus demonstrou o seu amor na cruz do Calvário, reconciliando-nos com Ele, e depois que o Espírito tornou o seu amor do Calvário irresistivelmente real ao homem, por meio de uma experiência interior, ele está fadado a pensar sempre: se Deus me ama tanto assim, ele vai me amar até o fim. A extensão desse amor de Deus é demonstrada no fato de que não há nada de admirável ou amável no homem que possa evocar o amor de Deus. O autossacrifício humano exige valor intrínseco no seu objeto, seja integridade escrupulosa, seja bondade amorosa. O amor de Deus, revelado na morte de Cristo, é maravilhoso, a não fazer exigência alguma. Deus já demonstrou o quanto nos ama. O seu amor está confirmado e ainda intensificado pelo fato de ter sido demonstrado aos fracos, a pecadores ímpios, quando interveio na história, num momento crucial, quando era hora de iniciar a nova época da graça. Visto que Deus já fez tanto, podemos confiar nele para dar os toques finais à sua obra. O passado garante o futuro. A aceitação por meio da morte de Cristo traz consigo a certeza de que no final ele vai nos salvar da ira no dia do julgamento, quando os pecadores sem Cristo forem punidos. A reconciliação nos garante a extrema felicidade futura da vida eterna. A vida ressurreta e exaltada de Cristo é uma garantia adicional. A vida dele é o penhor e a segurança para a vida de todo o seu povo. Jesus morreu e Jesus vive. Essas são as verdades que contêm tudo para nós. Então, o que fazer da verdade da cruz? Permita-me uma pergunta. Se tudo isso é realmente verdadeiro, qual deve ser a sua resposta? Se Jesus ressuscitou realmente dos mortos, se ele é realmente quem afirmou ser, o que você deve fazer agora? Permita que eu lhe mostre o que Jesus disse que você deve fazer. Não é difícil nem complicado.
e sabemos o que é porque Jesus nos falou claramente. Frequentemente, enquanto Jesus ensinava as pessoas, amava-as, confrontava-as em seus pecados e lhes dizia quem ele era e que poderia salvá-las. Jesus lhes disse que desejava que crescem nele. Em outras palavras, que tivessem fé nele. Arrependei-vos e crede no Evangelho, disse Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, disse o apóstolo João, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, quando lhe diz para que creia nele, não quer dizer que você deve apenas chegar à conclusão de que ele existe, mas sim que você deve confiar nele, você deve considerar as afirmações, as palavras e principalmente as ações de Jesus. As ações, a verdade da cruz, e decidir se acha que ele é digno de sua confiança, digno de apostar sua vida nele. Mas o que isso significa? Para que exatamente estamos confiando em Jesus? Temos pecado contra Deus, e Deus é santo. Não pode ser associado ao pecado. Todas as pessoas são pecadoras, portanto estão separadas dele. Além disso, todo pecado merece punição. Portanto, precisamos, mais do que qualquer outra coisa, sermos declarados justos diante de Deus, em vez de culpados. Precisamos que Ele declare a nosso respeito o veredito que é a nosso favor, não contra nós. É neste ponto que entra a fé em Jesus. Estas são as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo. A razão pela qual Jesus veio a este mundo foi para que tomasse o lugar dos pecadores, como você e eu, para fazer o que deveríamos ter feito desde o começo e anular a maldição da morte que permanece contra nós. Quando cremos em Jesus, confiamos e descansamos nele. A Bíblia nos diz que somos unidos a ele como nosso Rei, representante e substituto. Nenhuma das bênçãos da salvação é nossa por direito pessoal. Não merecemos nenhuma delas, mas todas elas são de Jesus por direito e as recebemos porque estamos unidos a Ele, em união de fé, resoluta e confiante. Então Jesus é declarado justo e você, por consequência, é declarado justo. Ele está glorificado e você, por consequência, está glorificado. Ele está ressuscitado dos mortos e você, por consequência, porque está unido com Ele, está ressuscitado para a vida espiritual, com uma promessa de ressurreição futura. Isso não significa que Jesus é representante e substituto para todas as pessoas do mundo. Não. Jesus é substituto para aqueles que reconhecem que Ele é o que diz ser, que reconhecem que Ele pode fazer e, portanto, colocam sua fé, sua confiança e sua dependência nele. Isso não significa que a fé em Jesus não tem repercussões em sua vida. Não. Quando você coloca a fé em Jesus, está reconhecendo a Jesus como seu Rei. Isso significa que você deixará seu pecado e rebelião contra Deus. Se deixar o pecado é o que a Bíblia chama de arrependimento. Significa que você declara guerra contra o pecado e se esforça para crescer em retidão, de modo que olhe cada vez mais para Jesus. Mas você não faz isso sozinho. Quando você está unido a Jesus pela fé, a Bíblia diz que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vem habitar em você. É Ele, portanto, quem lhe dará o poder e desejo para combater o pecado e se esforçar pela retidão. Então é isso. A verdade da cruz lhe conduz a ter uma fé inabalável em Cristo. Fé que nem a morte foi capaz de deter aqueles que verdadeiramente acreditavam e acreditam no sacrifício da cruz. Como ocorreu com a igreja primitiva, que reconhecendo que Cristo deu a sua vida na cruz para lhes salvar, não hesitavam em entregar a vida por amor a Cristo, sendo pendurados em muitas cruzes em chamas, como Nero fez em Roma, entregue às feras no Coliseu. Mas agora,
Neste momento chegou a sua hora de tomar a decisão mais importante de sua vida. Confie nele para salvá-lo. Reconheça que não tem nenhum outro meio pelo qual você será capaz de salvar a si mesmo. Oh, quão grande e verdadeiro amor por nós, expressos ali na cruz, na verdade da cruz, em seus pregos, no sangue inocente derramado naquela coroa cravada a marteladas em sua cabeça. Ah, mas a vitória chegou, sim, ela chegou ao terceiro dia. Cristo ressuscitou em glória, poder e majestade. O Rei Jesus, ressuscitado dentre os mortos e reinando em glória no céu, convida todo ser humano a recebê-lo como Senhor, o único e suficiente Salvador de suas vidas. É um convite amplo, sem restrições, incondicional e inequívoco. A mão do Rei Jesus nem sempre estará estendida e aberta, mas agora está. A única pergunta é se você aceitará, se prostrará diante dele em reconhecimento e confiará nele para ficar em seu lugar sob o julgamento de Deus, ou se você decidirá permanecer sozinho sob esse julgamento. A escolha é sua, pelo menos por pouco tempo.